Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos novamente com o Coronel Lawrence Wilkerson para discutir alguns desses sistemas de alianças que parecem estar desmoronando. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Bom estar com você de novo, Glenn. Então, há uma grande mudança global em nosso tempo, bem, pelo menos definindo nossa época, que é essa transferência de poder do Ocidente para o Oriente, o que está previsivelmente desestabilizando todos os sistemas de alianças e, acredito, a própria ordem mundial. Na Europa, eles parecem estar presos, pois não conseguem imaginar um mundo diferente da política de blocos que temos desde a Segunda Guerra Mundial. No leste asiático, vemos países como Coreia do Sul e Japão repensando sua dependência excessiva do sistema de alianças com os Estados Unidos. E no Oriente Médio, agora vemos uma reavaliação de como manter sua segurança. E eu acho que o desenvolvimento mais importante, recentemente, foi a tentativa de Israel de assassinar os negociadores do Hamas em Doha, no Catar. Mas do meu ponto de vista, o mais significativo não é que os israelenses estejam tentando matar negociadores de paz, mas sim que isso está sendo feito como um ataque contra um dos países da região mais próximos dos Estados Unidos. Quero dizer, se os estadunidenses não conseguem nem manter o Catar seguro, o que isso diz sobre a ordem? Eu queria saber como você está interpretando toda essa situação, o que está acontecendo no Oriente Médio, porque, para ser honesto, eu não esperava nada parecido com isso. Nem eu, embora sinta que deveria me dar um tapa na cabeça por não ter suspeitado disso. Bibi Netanyahu é nossa ferramenta. Você sabe que penso assim. Acho que o usamos. Nós, como um império colonialista, o usamos para cumprir nossos interesses estratégicos, sendo o principal deles proteger o fluxo de petróleo do Golfo, algo que não mudou há 50 anos. Mas também para fazer outras coisas, como executar a estratégia Clean Break, que prevê que todos esses países passem essencialmente por mudanças de regime, terminando, acreditamos, com o Irã. Talvez não, talvez vá além disso, mas certamente terminando com o Irã, que você poderia argumentar ser o principal culpado, se esse for o termo certo, na região. Com relação ao Império e a Israel, provavelmente é isso mesmo. Mas eu não achava que na tentativa de usar Israel para isso, porque é isso que eu acho que está acontecendo. Israel não nos controla. Nós é que os controlamos. Mas neste caso, nos deparamos com um líder em Israel que não dá muita atenção a essa relação e acha que ele é quem manda e que tudo que ele fizer terá que ser seguido, como se fosse uma consequência pelos Estados Unidos. Então estou ouvindo, e de fontes muito confiáveis. E deixe-me voltar um pouco e contar o que ouvi, e talvez você também tenha ouvido, do Gilbert Doctorow, Dr. Doctorow, no programa do Judge Napolitano, esta manhã. Após suas conversas com uma pessoa cujo nome ele não quis revelar, e eu não o culpo por isso, com um parlamentar alemão, pelo que entendi de seus comentários, que passava muito tempo entre a Alemanha e o Irã. E ele me disse, ou você sabe no programa, o Dr. Doctorow disse, em essência, que o que aconteceu foi que Netanyahu disse ao presidente Trump, categoricamente, que iria usar uma arma nuclear contra o Irã. E o presidente Trump fez foi dizer, não, não faça isso, eu faço o trabalho por você. E esse trabalho seriam os B-2 e os ataques subsequentes a Fordo, Isfahan e outras instalações nucleares iranianas. Isso impediria que isso acontecesse. Agora, você poderia dizer, se tudo isso for verdade, que Netanyahu estava apenas blefando, e ele blefou justamente para fazer Trump agir exatamente como agiu. Mas isso é um indicativo de onde estamos com esse indivíduo. Esse indivíduo está agora preso, tanto em uma armadilha política, quanto em uma armadilha militar, ou de segurança, como eu chamaria. Ele está envolvido em várias frentes. Ele está perdendo seu exército, ele está perdendo a cidadania de Israel. Se não fossem essas restrições draconianas de viagem, ele provavelmente já teria perdido mais 1 milhão, além do milhão que já perdeu.
Ele está perdendo em todos os aspectos. E, portanto, o único caminho que ele enxerga é continuar e insistir ainda mais. Acho que isso significou que ele teve que interromper essas negociações, porque quer destruir todos que puder antes que qualquer cessar-fogo aconteça. Certamente, antes que o fim da guerra ocorra. E essas negociações lideradas por Wilkerson iam impedir isso. Elas iam colocar um fim nisso e chegariam a algum tipo de acordo de cessar-fogo e depois algum tipo de acordo sobre o pós-conflito em Gaza, Cisjordânia, Jerusalém e assim por diante. Bibi não pode tolerar isso. Então ele decidiu que iria de fato enfrentar os negociadores, da mesma forma que fez a mesma coisa assassina no Irã durante as negociações. Mas estou realmente preocupado com o fato de que há sinais realmente fortes de alguns dos meus contatos dentro do complexo de segurança de que na verdade fomos informados e que realmente voamos uma espécie de CAP sobre Doha, Patrulha Aérea de Combate. Não com caças, isso teria sido muito óbvio. Usamos aeronaves de transporte, aeronaves logísticas, que ficaram circulando nas proximidades de Al-Udeid e do local do ataque, e confirmaram aos israelenses, enquanto eles voavam, sobre o espaço aéreo de outros países, claro, que não havia nada para desafiá-los. E assim eles seguiram em frente. Se Donald Trump sabia disso, ou não é uma verdadeira dúvida para mim, tanto como cidadão americano, preocupado com meu país, quanto como profissional militar, porque eu sei como funciona o processo de ação em crises. E sei como os presidentes podem realmente adotar uma de duas metodologias. Eles podem adotar aquela que os militares mais gostam e sempre pedem, que é dar o máximo de liberdade para o comandante do Comando Unificado em campo, neste caso, o comandante do Comando Central, localizado avançado no Bahrein ou em Al-Udeid, na maior parte do tempo. Isso significa que ele pode fazer o que quiser, em terra, no ar, dentro do escopo geral do conceito de operações. O outro método, e claro, há variações, mas o outro método claro é o presidente controlar tudo. Pense em Ronald Reagan e o ataque à Líbia em, 1986 ou quando foi, não 2008. Quando foi a Operação Eldorado Canyon, quando os FBI 11 atacaram a Líbia. O controle disso era bem rígido, muito rígido. Qual conceito estava sendo usado? Qual técnica operacional estava sendo empregada? Foi o comandante do Comando Unificado que decidiu que faria isso? Porque eles são assim, Glenn. Ele tem pessoas nos escritórios do Estado-Maior de Israel, e eles têm pessoas nos escritórios do Estado-Maior dele. Eles são próximos, tão próximos quanto lábios e dentes. Então ele tinha que saber que isso ia acontecer. E ele tomou a iniciativa por conta própria e forneceu essa cobertura e, de certa forma, violou nosso relacionamento com nosso outro aliado na região, o Catar. Eu não sei. Ou foi o Trump que ordenou isso? Trump mandou ele fazer isso? Ou foi o Hegseth que mandou ele fazer isso? Porque tenho quase certeza de que sabíamos disso e realmente ajudamos a proteger. Então isso é um verdadeiro dilema para mim, tanto como profissional militar quanto como cidadão. Não sei se não estamos indo ainda mais longe nesse caminho de absoluta perfídia. Quero dizer, entrar em negociações com os iranianos e depois permitir que os israelenses matem várias de suas principais pessoas e membros de suas famílias. Volte ao assassinato de Soleimani. Ele também estava em uma missão de paz, e nós o atingimos. E agora estamos aqui, atingindo Doha, para impedir qualquer negociação bem-sucedida em nome de Bibi Netanyahu. Isso não é bom. Também estou curioso sobre o papel dos Estados Unidos nisso. Sempre que quero analisar as mudanças nos sistemas de alianças, muitas vezes só se observa as alterações na distribuição de poder para tentar avaliar como os interesses americanos também estão mudando. Mas uma coisa que também acontece quando há uma grande mudança na distribuição de poder é que a forma como os Estados Unidos definem seus próprios interesses também está passando por uma transformação imensa. Ou seja,
Será que devem permanecer na Europa, se afastar, dar menos prioridade a Israel ou apenas fortalecer essa relação? Em outras palavras, pode-se esperar também mais disputas internas dentro de um Estado que está passando por grandes mudanças. Quero dizer, de forma comparável à União Soviética, quando se avalia a política soviética, tende-se a enxergá-la como uma entidade única, mas quando se olhava por dentro, havia disputas entre Gorbachev e Yeltsin, e isso precisa ser levado em conta ao exercer o comportamento de um Estado. Você frequentou a escola de interpretação de conflitos do Império Soviético. Eu também. Não acho que faça sentido essa ideia de que tudo é sempre coordenado e aprovado pelo chefe. Não, exatamente. Mas, diferente de você, eu não tenho experiência como coronel, nem experiência no governo, nem passei tempo na Casa Branca. Então, eu fiquei curioso com o seu histórico, como você avalia a situação? Quão grave você acha que é a disputa interna? Porque tendemos a focar na oposição à administração Trump, mas mesmo dentro da administração Trump, há uma mistura, pessoas puxando para lados diferentes. Até que ponto você vê isso possivelmente se manifestando nesse ataque ao Catar? Acho que isso está sendo muito exagerado e acredito que é significativamente agravado pelo fato de não haver um chefe de segurança nacional. Marco Rubio não está desempenhando o papel de assessor de segurança nacional. A pessoa dentro do processo de tomada de decisão no Império, desde que Eisenhower trouxe Goodpaster e vários outros para meio que modelar esse papel, é o assessor de segurança nacional. E essa é a pessoa. Abandonamos o governo de gabinete depois da Segunda Guerra Mundial. As reuniões de gabinete são apenas por forma para as câmeras de TV. A reunião real que faz a diferença na política externa e de segurança, que afinal, para um império é a política, é o Conselho de Segurança Nacional. E a pessoa que orquestra isso é o assessor de segurança nacional e geralmente seu vice, que tem grandes responsabilidades nesse sentido. Agora, tivemos variações desse modelo desde 1950 ou 1952, mais ou menos, sendo Eisenhower o primeiro. Ele realmente criou o modelo com Goodpaster e outros que evoluíram para ocupar essa posição, que não está sujeita à confirmação do Senado. Não é um cargo político nesse sentido. O assessor de segurança nacional deve ser uma pessoa muito competente. Deve ser alguém como, por exemplo, mesmo que você o deteste, ele era realmente bom, Henry Kissinger. Ou alguém como Brent Scowcroft, que provavelmente foi um dos melhores que já tivemos. Nós não temos nada disso. O que temos é caos. Temos um caos absoluto. Temos Rubio em seu papel de secretário de Estado, focando principalmente na Venezuela, mas também em outros aspectos da América Latina, que ele parece odiar como algo rotineiro. Temos Pete Hegseth, concentrado em remover todos os vestígios de defesa do Departamento de Defesa e transformá-lo em pura guerra, inclusive removendo mulheres. É caos, Glenn. É caos. E não há ninguém orquestrando algo como unidade, propósito ou intenção estratégica. Não há presidente para fazer isso. Ele governa principalmente pelo WhatsApp, tweets, como você quiser chamar. WhatsApp, tweets, whatever you want to say, and his remarks are so impolitic that I wonder that... E os comentários dele são tão imprudentes que eu me pergunto se as pessoas no mundo têm alguma ideia de para onde ele está indo, em qualquer momento, em qualquer questão. Então é um caos. Essa é a resposta para sua pergunta. Não há direção, não há estratégia, não há política, não há estratégia para implementar essa política. E não há pessoas atuando de acordo com essa estratégia. Agora, acabamos de ter uma grande, talvez, mudança de direção com essa estratégia de defesa que vazou, que basicamente é uma descrição de uma retração moderada, se não mais do que isso. Ainda assim, nessa estratégia, eles citam, mas quase de forma pro forma, a Rússia e a China. Eles ainda mencionam alguns outros aspectos da antiga estratégia, mas, em essência, eles dizem, em consonância com os comentários realmente estranhos de Trump sobre "espero que Xi Jinping
Vladimir Putin, Modi e a SCO aproveitem sua união. Sabe, foi mais ou menos isso que ele disse depois de ser informado sobre o que aconteceu na série de reuniões da SCO. E esta é uma resposta a isso, por escrito. Vamos nos retrair e concentrar apenas no hemisfério ocidental. Vamos nos concentrar, diz explicitamente que os pontos de concentração são o território nacional e o hemisfério ocidental. E o ataque recente, no entanto, contra o direito internacional e todos os outros preceitos do direito humanitário, ao barco que seguia da Venezuela para Trinidad, é um indicativo disso. Acho que é assim que vamos concentrar nossos esforços no hemisfério ocidental e nos concentrar na América. Já estamos vendo isso. Estamos vendo isso em Washington, D.C. Estamos prestes a ver isso possivelmente em Chicago. Já vimos isso em Los Angeles. Vemos isso nas fronteiras do Sul. Então, se for esse o caso, e esta é a primeira articulação real de uma política e das estratégias que estão sendo desenvolvidas para implementar o nosso deslocamento doméstico de militares, milícias e policiais, e no exterior, atirando em pessoas em alto mar que estão transportando drogas. Então fizemos uma grande mudança, e estamos essencialmente dizendo aos nossos aliados, pouca chance. Os Estados Unidos estão recuando. Novamente, isso é bastante importante, não apenas para o Oriente Médio, Ásia Oriental e Europa. No entanto, não são boas notícias para a Venezuela. Se restaurar o controle sobre o quintal agora se tornou um objetivo principal. Como você acha que os países do Oriente Médio vão se reorientar diante disso? Quero dizer, se os Estados Unidos recuarem um pouco, isso vai obrigar os estados do Golfo a reavaliar sua relação com o Irã, no sentido de resolver parte da, digamos, hostilidade mútua. Você pensaria que sim, porque voltando um pouco e relembrando a declaração do Carter, foi em 78, 79, de que o Golfo Pérsico era um interesse vital dos Estados Unidos por causa do fluxo de petróleo e tudo mais. E então, considerando a evolução dessa estratégia desde então, parece que agora não estamos mais baseando tanto nisso por causa do petróleo. Embora eu ache que isso ainda seja um componente crítico para a potência colonial que é os Estados Unidos. Mas sim nessa estratégia do clean break, que está sendo impulsionada por bilionários e outros nos bastidores que querem concluir essa estratégia do clean break. Nós os chamamos de neoconservadores, mas eles são mais do que isso. Alguns deles são globalistas nesse vocabulário. Alguns deles simplesmente odeiam persas. E isso remonta ao distúrbio mental, originado dos 444 dias de reféns americanos no Irã. Mas de qualquer forma, eles querem derrubar aquele regime. Então isso está complicando a situação agora. Mas eu realmente acho que estamos repensando toda a questão. Temos muito petróleo agora. Isso pode não durar. E certamente pode não durar se o preço cair drasticamente, porque custa muito caro fazer fracking. Estamos em uma posição bastante boa e não estamos mais tão preocupados com nossos aliados. O que eu percebi, como profissional militar no final da minha carreira, e depois como diplomata com Colin Powell, que estávamos nos afastando um pouco porque não tínhamos tanto interesse no petróleo do Golfo. Bem, isso agora é complicado pelo fato de que fui informado por uma autoridade muito competente nas comunidades petrolíferas do Iraque que se tudo estivesse funcionando a todo vapor, ou seja, se tudo fosse eficiente, tudo estivesse funcionando como deveria, todas as grandes empresas estivessem lá trabalhando duro, provavelmente o Iraque superaria a Arábia Saudita em termos de produção de petróleo. Já está produzindo muito petróleo. Então, digamos que cerca de 20%, 90% das necessidades mundiais ainda passam pelo Estreito de Hormuz. E grande parte do petróleo do Iraque estava indo para a China. Acho que a Rússia substituiu parte disso, mas ainda assim, a China tem interesse no petróleo do Iraque. Então não sei o que eles vão fazer, mas acho muito difícil acreditar que a Arábia Saudita, os membros do Conselho de Cooperação do Golfo em geral, a Liga Árabe, o Egito, não tenho certeza do que eles vão fazer porque são tão ineficazes.
São quase tão ineficazes quanto nós. E eles estão cada vez mais sentados sobre populações inquietas. Sisi, incrivelmente, porque ele nem consegue alimentar os egípcios. E tem cerca de o quê? 2 milhões de refugiados em seu meio. E ele tem esse problema bem ao lado, em Gaza. Eu não sei para onde eles estão indo, assim como não sei para onde Erdogan está indo. Sabe, se eu fosse a Arábia Saudita, acho que provavelmente pegaria o telefone, ligaria para o Erdogan e diria: eu resolvo seus problemas econômicos se você simplesmente atacar Israel e a Síria e der uma lição neles. É isso que eu faria se fosse Mohammed bin Salman. Você tem problemas econômicos? Eu resolvo. 200 bilhões de dólares estarão na sua conta bancária na próxima semana, ou algo assim. Mas isso não vai acontecer. E eu simplesmente não vejo nenhuma direção vinda dos árabes. Lembro de um comentário, apócrifo ou não, acho que não era, atribuído a Moshe Dayan no final da Guerra dos 6 Dias de 1967, quando um repórter o perseguia tentando fazê-lo dizer: como vocês conseguiram? Como vocês conseguiram? Como vocês fizeram isso? E ele se virou e disse: bem, a Judá está lutando contra árabes. Pois aí está um comentário para você. Os árabes parecem nunca conseguir se organizar, especialmente em relação à sua dependência do império. Mas talvez eles consigam com esse tipo de desenvolvimento, principalmente se o império seguir adiante com o que eles suspeitam há cerca de uma década ou mais, ou seja, que estamos planejando recuar. Bem, a atuação dos Estados Unidos no Oriente Médio obviamente tem sido muito destrutiva, como você já mencionou várias vezes, especialmente com base na sua experiência no governo Bush nos anos 2000. Mas quando os Estados Unidos se retiram, não é como se a utopia fosse a alternativa. Existem muitas questões não resolvidas e possíveis perturbações na região que podem substituir os problemas atuais. To replace the current problems. So, but it is E não menos importante, 50 milhões de americanos como Huckabee, nosso embaixador em Jerusalém, que acreditam que o fim dos tempos chegou e que se nos retirarmos, vamos estragar tudo. Você não pode inventar esse tipo de coisa. Bem, não é nada reconfortante quando as pessoas recorrem às escrituras para definir política externa. Eu ouvi aquela entrevista com Ted Cruz e Tucker Carlson. Cruz disse que recebe até conselhos sobre o artigo segundo do Gênesis. Sim, mas acho que ele também interpretou a Bíblia de forma um pouco criativa ali. Com certeza. Esse é um ponto forte dessas pessoas. Elas encontram qualquer versículo ou capítulo que se encaixe em suas ideias pré-concebidas e jogam isso por aí. Mas mesmo que esse fosse o caso, provavelmente não deveríamos deixar textos de 2000 anos atrás determinarem nossa política de segurança. Eu também queria perguntar o que isso significa para o sistema de alianças transatlânticas. Porque acho que, inicialmente, muitos europeus pensaram: podemos simplesmente esperar o Trump passar, como da última vez, e tudo voltará a ser como era antes. De fato, acreditava-se que a guerra na Ucrânia iria reviver a relação transatlântica. A OTAN, você sabe, ganhou um novo propósito. A União Soviética estava de volta, ou havia esforços para restaurar a União Soviética. Todas essas narrativas sem sentido que serviam a um propósito. Mas agora, ao invés disso, parece que isso levou os Estados Unidos à conclusão de que estão se esgotando na Europa e querem se livrar disso. Não necessariamente acabar com a guerra, mas pelo menos terceirizá-la e repassá-la para os europeus. Mas o que você vê para o futuro dos Estados Unidos e da Europa? Você e eu já conversamos no passado sobre os quadros brancos que vocês tinham na Casa Branca, com quais líderes europeus deveriam ser promovidos e quais deveriam ser descartados. Quero dizer, você acha que isso vai continuar ou vê uma relação mais dividida daqui para frente?
Existem diferentes respostas que eu daria em termos táticos, dependendo se estamos falando de Israel, Alemanha, França, países escandinavos ou qualquer outro. Mas vou te dar minha visão geral, que é a de que isso não funcionou. Sabe, começamos no meu governo a literalmente comprar governos na Europa. Passamos a usar todo tipo de ONG e outros tipos de organizações, com a USAID sendo a principal entre elas, e é por isso que eu não tive muitos problemas com o que o Rubio fez com a USAID. Embora os contratos ainda estejam sendo supervisionados e executados, e isso vai continuar por mais 3 a 5 anos, porque você não simplesmente encerra contratos. Nós começamos esse movimento para envolver pessoas como Jens Stoltenberg, Mark Rutte, Keir Starmer, Macron e, por fim, Scholz, depois Merz e outros líderes desse tipo. Recentemente, o presidente da Finlândia fez alguns comentários que me fizeram pensar que ele talvez esteja começando a se desvencilhar um pouco desse vício, desse narcótico. O que aconteceu é que isso desmoronou. Está caindo aos pedaços. Tanto o fato de termos feito isso, quanto o fato de eles serem o resultado do que fizemos agora, está ruindo. Macron foi o primeiro a realmente mostrar vulnerabilidade, mas a Alemanha vai seguir, e certamente o Reino Unido também, assim como outros países nos próximos 2 anos, à medida que seus sistemas políticos mudam. Tudo isso para dizer que acho que a combinação dessa inépcia da Europa, demonstrada em sua tentativa quase estridente de manter os Estados Unidos envolvidos, e os Estados Unidos não aceitando isso, e agora provavelmente repudiando formalmente, ou pelo menos chegando perto de repudiar formalmente, de uma forma escrita e certamente de uma forma prática, vai destruir tudo, destruir toda a unidade. Vai colocar a UE de volta na caverna de onde nunca deveria ter saído. E quero dizer, todas as pessoas que começaram isso com a União Monetária, o carvão e todas as outras coisas que ao longo do tempo se transformaram na UE, agora estão desmoronando ao redor de todos, eu acho. Assim são os governos e assim são os países. E a gente se pergunta para onde isso está indo, mas não vai ser ajudado nesse caminho pelo fato de que o elo transatlântico também vai se romper. Não sei o que isso significa a longo prazo. Temo o que isso possa significar a longo prazo para ambos os lados do Atlântico, assim como temo o que está acontecendo no Pacífico com outras 2 alianças, a coreana e a japonesa. Eles estão realmente mostrando, na verdade, eu não chamaria de dores do crescimento. Eles estão mostrando dores imperiais com as alianças também. As únicas pessoas realmente aderindo, como se estivessem coladas ao império, são os australianos. Mas eu acho que isso também vai mudar. Então é uma situação muito fluida agora, principalmente por causa dessa transferência de poder, dessa enorme transferência de poder. Eu estava olhando isso hoje de manhã, seus telespectadores não podem ver, mas esta é uma página do livro do Peter Frankopan, As Rotas da Seda, Uma Nova História do Mundo. Se você olhar para isso, se olhar para essas ferrovias agora, isso provavelmente tem uns 5 anos, mas essas ferrovias saindo da China, cruzam a Rússia, na esfera norte, cruzam o Cáucaso e a Ásia Central na esfera central, e cruzam o Irã e chegam até Berlim e Varsóvia na esfera sul. Estas são ferrovias que estão sendo construídas e funcionando, e vão transformar o mundo em termos de comércio. Elas partem do leste e vão para o oeste, parando em todas as estações pelo caminho, de Dushanbe a Samarcanda, até Ankara, Varsóvia, Berlim e pontos ainda mais a oeste. Este é o novo mundo. Isso também evita a maior ameaça ao sucesso econômico, por assim dizer, que o Império poderia exercer sobre eles, caso quisesse, sua marinha nos mares abertos, porque tudo isso é baseado em terra. Isso remonta a 2000 anos atrás, quando ocorreram mudanças entre diferentes impérios e como eles faziam seu comércio. Eles seguiam pelo interior para evitar o que acontecia nos mares, porque certos impérios tinham grandes marinhas e eram traiçoeiros no uso dessas marinhas.
Então eles foram para o interior. Um exemplo perfeito é a rota dessa ferrovia subindo pelo Golfo Pérsico e entrando na parte mais vulnerável, por assim dizer, da Rússia, com o Cáucaso se beneficiando disso. Tudo isso está acontecendo e não podemos fazer nada a respeito. É inexorável. Está acontecendo porque a maior economia do mundo está por trás disso. E agora forçamos o país mais populoso do mundo, a Índia, com grande potencial econômico, se conseguir aproveitá-lo bem, e a Rússia a formarem uma aliança tripla, por assim dizer, contra nós. Isso não é bom para a Europa, nem para os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão se afastando da Europa, então não haverá coesão para se opor a isso. E não quero dizer se opor de forma militar, sabe, com exércitos, bombas, balas, baionetas e coisas do tipo. Quero dizer, competição estratégica, que também é acompanhada por colaboração estratégica e cooperação estratégica, porque temos desafios realmente grandes pela frente, como a crise climática e armas nucleares sem tratados. Algo que Trump, na verdade, começou bem no Alasca e chamou a atenção de Putin. Fui informado de que esse foi o único ponto bem-sucedido. Putin concordou com ele. Queria renovar o New START em fevereiro de 2026 ou antes. Queria trazer Xi Jinping para a conversa e queria discutir outros estados com armas nucleares e incluí-los em um regime multilateral no mundo, que pelo menos tentasse controlar um pouco essa prodigalidade que temos agora com armamentos nucleares. Isso morreu. Pelo que entendi, isso está morto agora. Putin desistiu de Trump. Então, para onde estamos indo? Não faço ideia, mas sei que não é bom. Bem, nós também usamos a expressão Europa isso e Europa aquilo, como se fosse uma entidade. Mas você acha que os europeus seriam realmente um grupo coeso? Não que eles sejam tão coesos agora, mas a ideia de que podem ter uma política comum, eles têm interesses muito diferentes. Se eles não estiverem ancorados na relação transatlântica e também não contarem com a ajuda dos Estados Unidos para, digamos, escolher os líderes da Europa, até que ponto você acha que é possível para os europeus realmente continuarem sendo um polo de poder se eles já não são tão unidos desde o início? Acho que eles precisam fazer o que Colin Powell, A.J.W. Bush, Jim Baker, Brent Scowcroft e uma série de outras pessoas, até mesmo Dick Cheney, falaram no final da Guerra Fria. E isso era que eles precisam construir sua própria identidade de segurança. E ela precisa evoluir eventualmente para uma identidade de segurança independente. Isso não significa que não possa haver cooperação em termos de interoperabilidade. Vocês têm navios quebra-gelo? Nós não temos. Então, Finlândia, vocês vão assumir o papel de quebra-gelo se formos à guerra no Ártico ou algo assim. Esse tipo de coisa ainda pode acontecer. E o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos ainda pode se estender sobre eles. Mas eles precisam assumir sua própria segurança de forma visceral, convencional, no terreno e no mar. Acho que esse ainda é um conceito viável, mas não vejo liderança na Europa para concretizá-lo. E definitivamente não vejo isso em Washington para ajudá-los a concretizar isso. O que vejo é esse novo documento que diz que estamos indo para o hemisfério ocidental e para o território nacional. Bem, se os europeus soubessem que os Estados iriam recuar, provavelmente não teríamos entrado em guerra contra a Rússia ou travado uma guerra por procuração, porque isso está parecendo um fracasso. Mas, como você está interpretando a situação agora, nessa guerra contra a Rússia? Porque, no momento, os russos estão adotando uma estratégia de atrito muito pesada e brutal para finalmente derrotar os ucranianos e acabar com a guerra. E bem, digamos que há um certo pânico, especialmente na Europa. Você ouve isso dos políticos e dos jornalistas? Eles continuam dizendo, sabe, cessar fogo, precisamos entrar na guerra. Ao mesmo tempo falam em sanções, armas. Então, o ponto em comum é que precisamos fazer algo, porque agora as coisas estão indo para o lado errado. Mas não sei o que você acha, por exemplo, dos drones russos que supostamente acabaram em território polonês.
Muito interessante que isso aconteceu justamente quando os poloneses estavam falando de forma bastante decisiva. Sem tropas na Ucrânia, nenhuma tropa polonesa na Ucrânia. Como fazê-los mudar de ideia? Esse não é o jeito de fazê-los mudar de ideia. Para mim, isso foi uma encenação, ou então foram drones fora de rota. Quero dizer, é possível que fossem apenas drones errantes. Há tantos no ar que é até surpreendente não termos visto mais casos assim. Suspeito que já tivemos, só não é sempre noticiado. Não acho que haja nada demais nisso. É uma tempestade em copo d'água. Se for algum tipo de operação de falsa bandeira, são pessoas tentando influenciar coisas que já bem, a água já passou por debaixo da ponte. E a primeira parte da sua pergunta indica isso. O que Putin está fazendo? O que o exército russo está fazendo? Eu costumo comparar com a Batalha de Kursk, a verdadeira Batalha de Kursk, na Segunda Guerra Mundial, onde depois disso, a Wehrmacht estava fugindo e os russos estavam andando, mas atirando enquanto andavam. E do Vístula até Berlim não demorou muito mais. Acho que o exército ucraniano, de acordo com o objetivo da OMI do Putin, está sendo completamente destruído. E acho que é isso que ele vai continuar fazendo, de uma maneira bem lenta e metódica, ao estilo russo. Ele vai levá-los a situações em que as coisas parecem arriscadas e então vai destruí-los quando isso acontecer. Acho que ele provavelmente também vai se desviar e tomar Odessa. Ele pode tomar outras partes de outros oblasts além dos que já possui, mas não acho que ele vá cruzar o Dnieper de forma significativa, exceto, você sabe, descendo até Odessa, tomando Odessa. E talvez ele faça isso no seu próprio tempo. Enquanto isso, o objetivo principal, destruir completamente as forças armadas da Ucrânia, estará em andamento. É isso que está acontecendo. E em algum momento, acho que você vai ver o governo ucraniano colapsar. Well, I guess my last question is more about how. Acho que minha última pergunta é mais sobre como será a própria posição dos Estados Unidos em meio a tudo isso. Quero dizer, você mencionou o retraimento, que parece crível diante dos desafios que os Estados Unidos enfrentam. Mas não se trata apenas de uma mudança de poder e ideologia. Também parece estar um pouco ligado às capacidades. Ou seja, os Estados Unidos têm alguns problemas econômicos a caminho. O que você observa ao considerar o possível, declínio do império? Você olha para o aspecto econômico, militar, político, moral. Como você avalia a sustentabilidade da hegemonia dos Estados Unidos? Que é, acho que se houver um retraimento, isso é um bom indicativo de adaptação a realidades desfavoráveis. Adjusting to unfavorable realities. Uma resposta rápida para sua pergunta de múltiplos componentes é que isso se parece muito com o Império Romano do Ocidente no final. Tudo está impactando a deterioração. Uma dívida agregada de mais de 30 trilhões, em breve mais de 40 trilhões de dólares, um pagamento anual de juros de $1 trilhão em breve, e em menos de 6 a 7 anos, segundo o Escritório de Orçamento do Congresso, isso será de 2 trilhões, o que, em aumentos nominais, consumirá todo o gasto federal discricionário apenas para pagar os juros da dívida. Algumas pessoas estão dizendo que estamos caminhando por uma guerra global, talvez uma guerra nuclear, para tentar sair dessa dívida. Espero, do fundo do coração, que não seja isso que estamos buscando. Eu não acho que isso funcionaria de qualquer maneira. Acho que aceleraria a deterioração dos Estados Unidos e talvez desmembrasse a União, por assim dizer. Essa possibilidade sempre existe, especialmente quando você começa a fazer coisas como o Trump está fazendo agora. Consigo imaginar estados que considerariam mais vantajoso para o seu futuro, em uma perspectiva imediata, não serem membros da União, por assim dizer. Isso não é uma impossibilidade, o desmembramento do país. Se você voltar e olhar as cartas de Jefferson e Adams, um para o outro depois que se reconciliaram, verá que eles estavam preocupados com esse tipo de coisa. Eles estavam principalmente preocupados com a guerra que sabiam que estava por vir por causa da escravidão.
Mas essa preocupação expressa era uma preocupação que você pode traduzir para além da escravidão. É o próprio conceito de uma entidade de união federal democrática, chame como quiser. Eu chamaria de um conclave federal com tendências democráticas. Eles achavam que seria impossível manter isso unido por mais de um século, e nós mantivemos por mais tempo do que isso. Então pode-se dizer que já passou da validade. E desde que nos tornamos imperiais, certamente em 1945, mas caminhando para isso de 1870 a 1945, simplesmente perdemos o rumo. Tivemos outro monólito lá fora para nos conter por um bom tempo durante a Guerra Fria, mas agora não temos mais nada parecido. Mas está se formando. Está se formando, mas não tem intenção de guerra. Não quer guerra. Ela não quer nada a ver com guerra, porque sabe que perderíamos convencionalmente em qualquer confronto que tivéssemos no Mar do Sul da China, em Taiwan ou onde quer que fosse. Vamos perder no Irã, Glenn, se entrarmos lá. E então partimos para o nuclear. E eles não querem que isso aconteça. Eles realmente não querem. Em nenhum dos países da SCO, eu acho que qualquer liderança queira uma guerra nuclear. As únicas pessoas que ouço falando sobre guerra nuclear vivem nos Estados Unidos. E ouço eles falando sobre isso das formas mais inacreditáveis, como essa ideia de nos livrarmos da armadilha da dívida em que nos colocamos, provocando uma guerra que, no fim, se torna nuclear e vencemos porque temos armas nucleares melhores. Agora, esse é um grupo marginal, mas em alguns aspectos está usando o uniforme. E me incomoda ouvir pessoas falando desse jeito. Sair da nossa armadilha da dívida, provocando uma guerra global que pode até se tornar nuclear. Para mim, isso é um absurdo. Mas quando olho para a história dos impérios, penso, espere um minuto, Larry. Não é absurdo. Veja o que alguns outros impérios na história tentaram fazer quando estavam em declínio. Então, isso me assusta agora. Estou no fim da minha vida, passei 31 anos dela nas Forças Armadas e cerca de 40 anos no governo. E estou vendo meu país se desfazer. E estou vendo um palhaço de verdade. Talvez ele tenha alguns bons instintos, mas é um palhaço quando se trata de tomar decisões, de política e de estratégia. E palhaços ao redor dele orquestram a queda. Não é nada reconfortante. Não é nada reconfortante mesmo. Estou realmente preocupado com meu país. Eu entrevistei neste programa um amigo em comum nosso, o juiz Napolitano, e ele fez a previsão de que não achava que os Estados Unidos conseguiriam se manter unidos, não apenas por causa dos problemas econômicos iminentes, mas também pelos problemas políticos e sociais do país. Mas a possibilidade de isso escalar para uma grande guerra com armas nucleares é bastante preocupante, para dizer o mínimo. Você ouviu o Gilbert Doctorow no Judge esta manhã? Acredito, ou eu assisti esta manhã. O parlamentar alemão que lhe contou que a forma como o Irã foi derrotado na Guerra Bonita foi que Bibi ligou para Trump. E esse parlamentar alemão tinha passado muitos anos no Irã pela Alemanha. Acho que ele era diplomata na época. E o que aconteceu foi que Bibi ligou para Trump e disse: vou usar uma arma nuclear nos alvos. Se era blefe ou não, ninguém sabe. Mas Trump disse: Tathaithas, no ma falleth, e kudelhai gutes pavofi. Don't do that, I'll take care of them for you. I'll take care of them for you. And that's how we got the B-2 business. E foi assim que conseguimos o negócio do B-2 e o bombardeio de Fordow e outras instalações. E avisamos os iranianos que iríamos fazer isso. Agora eu sabia que tínhamos feito isso. Eu sabia que eles tiveram tempo para mover equipamentos críticos e tudo mais. Eu sabia que tínhamos avisado que iríamos bombardear. Depois passamos para as negociações e, com grande perfídia, deixamos Israel matar muitos deles e tudo mais no meio das negociações. A discussão foi realmente interessante do ponto de vista da venalidade do meu país. E certamente eu não precisava de nenhum reforço sobre a venalidade de Bibi Netanyahu. Mas foi uma discussão e tanto, de verdade. It was a hell of a discussion, really. Well, I was told by
Bem, o Gilbert Doctorow me contou, na verdade, ele me enviou um e-mail relatando esse encontro com o parlamentar. E eu realmente pensei comigo mesmo que isso muda as coisas. Se for verdade, quero dizer, há muitos se aqui, mas se for verdade, terá um grande impacto em como tudo isso será interpretado. Porque desse modo, se não for verdade, então, claro, Trump atacou de forma muito imprudente os reatores nucleares do Irã, o que é pura loucura. Mas, se for verdade, então, segundo a história, ele é quase um homem da paz agora, prevenindo uma guerra nuclear. Mas o meu ponto é que é realmente importante saber se isso é verdade ou não, porque isso coloca o Trump ou como alguém que está prevenindo uma guerra nuclear, ou como um louco atacando um reator nuclear. Então, vale a pena investigar, procurar pessoas ou vazamentos, ou algo que indique ou sugira o que realmente aconteceu nesse conflito. Eu até perguntei sobre isso ao Mohammad Marandi neste programa, porque ele é ex-assessor da equipe de negociação nuclear do Irã. E, novamente, não houve muito... Bem, ele não está diretamente ligado ao governo, então também não teria essa informação. Mas é algo interessante, porque isso é algo que os russos também gostariam de saber. Os americanos agora estão afiando suas facas enquanto negociam com eles. O Trump é genuíno em seu desejo de mudar fundamentalmente as relações. Isso seria um ótimo indicativo para mostrar que tipo de homem e presidente Donald Trump é. É isso mesmo. E tenho que dizer que minha opinião foi reforçada de que isso pode ser uma representação precisa do processo de decisão dele em relação a essa situação. Porque pessoas me dizem, inclusive o juiz de vez em quando, o juiz napolitano que conhece o Trump e o conhece há muito tempo, que no fundo ele não gosta de guerra e não gosta de armas nucleares. E se chegasse a esse ponto e ele tivesse a capacidade de impedir, ele faria isso, ele impediria. Isso me fez sentir um pouco melhor em relação a ele. Mas eu não sei. Talvez eu esteja engolindo sem questionar o discurso do MAGA. Eu simplesmente não sei. Bem, já estamos sem tempo, então obrigado pelas suas opiniões. Há muitas perguntas que deveriam ser respondidas. Uma crítica à administração Trump, do meu ponto de vista, é a política intencional de ambiguidade estratégica. Ou seja, deixar todos tentando adivinhar. Isso não é algo que eu ache reconfortante. Não, isso não facilita prever qual direção eles estão tomando. Mas, novamente, isso é proposital. Então, mais uma vez, obrigado. De verdade. Obrigado por me dar a oportunidade.